que significa amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo? É o que nós vamos entender no estudo de hoje, agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, começando mais uma semana e mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que foi seu final de semana? Foi bom? Lembra que na sexta-feira eu dei aquela sugestão? Foi à igreja, esteve junto com a sua família, parou para ter momentos de confraternização e reflexão? Essa parada é essencial, essencial. E a gente vai falar um pouquinho sobre parada no decorrer da semana, a partir de quarta-feira. Quero te convidar, vai valer a pena. O Senhor deseja que nós paremos para momentos de reflexão. Nós estamos estudando nessa temporada a revista Esperança, Eu Creio, aqui no programa Escola Bíblica. Não sei se você já pediu a sua. Se não pediu, quero te motivar a pedir sua revista Esperança. Tá? Peça a revista, acompanhe. Nós estamos estudando o tema número 7, Cristo e a Lei de Deus, como Cristo obedeceu, apresentou o tema da lei. A gente viu na semana passada uma dimensão muito maior do que simplesmente um cumprimento de atos externos. E você sabe que aqui na Novo Tempo nós produzimos por ano pelo menos 4 novas revistas. E eu quero te motivar agora, primeiro, a pedir sua revista Esperança, Eu Creio, tá? Para acompanhar os estudos aí, princípios que são importantes para a nossa vida. Ligue agora, nossa equipe está pronta para te atender. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Mas a gente está preparando uma nova revista, que é a revista Mente Feliz. Nós acreditamos que podemos colaborar, ajudar as pessoas a terem saúde emocional através de materiais, de programas que a gente produz. O Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra cristão, apresentador aqui na Novo Tempo do quadro Claramente, do programa Vida e Saúde, ele escreveu uma revista, que é a revista Mente Feliz, com princípios técnicos, mas também princípios cristãos, para que você tenha uma vida emocionalmente saudável. Mas para que a gente imprima, e a gente quer imprimir na primeira tiragem 50 mil revistas, nós queremos contar com o seu apoio, sua colaboração. E eu quero te motivar a fazer contato com a gente e a ser um anjo da esperança e fazer a sua doação. Como é que você pode fazer? De forma muito simples, através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Faça a sua doação, qualquer valor. Eu sempre digo que R$10 a gente consegue enviar 2 revistas sem nenhum custo para os nossos telespectadores. Faça a sua doação. Pastor, eu não tenho Pix, não consigo. Então liga para a gente. 0 Operadora 12 21 27 30 30. Aí a equipe do Anjos vai te atender, tá bom? Então vamos lá. Para você pedir a revista Eu Creio, tá? É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Está aparecendo aqui. Para você fazer a sua doação, pode ser pela chave Pix, anjos@novotempo.com, ou ligando para a gente aí para o telefone do Anjos, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Ficou claro? É isso. Vamos orar para que o Espírito nos dê iluminação para a gente estudar esse tema. A forma como Cristo apresenta a vida cristã, a vida religiosa, é impressionante. E eu espero que isso contagie seu coração. Vamos orar? Pai, a gente vai estudar a Bíblia mais uma vez, nos dê entendimento agora, nos dê compreensão. Que a palavra nos impressione e que a gente viva a lei, né, plantada no nosso coração, e que isso se demonstre nos nossos relacionamentos.
que a gente entenda quem é o Senhor, para a gente revelar o Senhor para as pessoas com quem a gente vive, conhecidos e também os desconhecidos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a, junto comigo, abrir a Bíblia. Hoje nós vamos estudar uma dessas histórias da Bíblia que a gente ouve muito para quem lê a Bíblia normalmente, né? Essa história está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E eu quero hoje convidar você a estudar essa história, Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Mas eu quero convidar você a estudar essa história dentro da perspectiva correta dessa história, tá? Ainda que a gente estude essa história sob uma perspectiva de apresentação de cuidado com o próximo, e está tudo bem, é isso mesmo, né? Não tem nada... Em realidade, essa história ela é proposta pelo Senhor Jesus como uma forma de responder a um questionamento. Por isso, eu sempre, quando a gente vai estudar a história bíblica, a gente tem que pegar o contexto dessa descrição, tá bom? Então vamos lá. Vamos juntos estudar o texto bíblico. Vamos ler atentamente. Eis que certo homem, intérprete da lei, lembra? Estamos falando sobre esse contexto da lei. Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Então só vamos sublinhar aqui, ou vamos destacar o que já está destacado aqui na tela, você que está vendo, tá? Temos aqui um intérprete da lei, a gente já falou sobre, haviam duas escolas de interpretação, os líderes religiosos liam e interpretavam, ensinavam, por isso que Jesus lá, a gente viu semana passada, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer: vocês ouviram dessa forma, eu digo que é assim, dessa maneira que a lei deve ser vista. Então eles estavam acostumados, essa era a tradição oral, eles ouviam, e lógico que o ouvir dentro do contexto cultural aqui, o ouvir está associado a um comprometimento, então ele ouvia, ele se comprometia, isso era uma coisa extremamente positiva. Eu ouço e eu me comprometo a uma prática, só que muitas vezes aquilo que eles ouviam era uma prática, era uma interpretação errada, uma interpretação equivocada. Então, a proposta que Jesus vai dar, a ilustração que Jesus vai oferecer, era de alguém que tinha já uma base interpretativa, ou seja, ele já tinha uma visão, tá? E ele levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então, eu já tenho aqui minha reflexão, sabe? Não sei se você já conversou com alguém assim, que vai te questionar sobre algo, mas já tem uma ideia pré-concebida sobre aquilo. E eu quero conversar com você agora, talvez você lê a Bíblia normalmente, e quando você vai ouvir alguém falar sobre a Bíblia, abra seu coração, não vamos usar uma base de interpretação que a gente já tem, assim, e não estarmos dispostos a um processo de transformação que deve acontecer. Então vamos lá. Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Jesus devolve, né? Você sabe o que é, né? Como você interpreta o que está escrito e como você interpreta, tá? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Jesus está nos ensinando, o que Jesus está apresentando aqui, Jesus está trazendo reflexões para que ele pensasse um pouquinho: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, ou seja, deve fazer parte da sua vida. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Então Jesus fez ele citar para que ele tivesse uma reflexão interior. Então ele sabia o que estava falando. Vou amar o Senhor
vou amar ao Senhor, Deus de todo o coração, e vou amar o próximo como a mim mesmo. E a gente vê, Jesus vai apresentar isso no Evangelho de Mateus, que esta é a base da obediência à lei. Eu entendo que na nossa cultura, eu só quero abrir um parênteses aqui, na nossa cultura, às vezes resumir a lei nisso, e para eles também, né? Porque eles estavam preocupados com atos externos, e na nossa cultura o amor se diluiu tanto, que quando eu digo amar a Deus, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, ou seja, me comprometer com o que Deus é, com o que Ele fala, e amar ao próximo como a mim mesmo, está muito diluído. Por que está diluído? Porque a gente diz amar para tudo, né? A gente ama qualquer coisa. Qualquer coisa, eu digo assim, no sentido de pode ser uma comida, um lugar, mas o amor aqui está associado ao comprometimento, à vida, ao tratamento, ao comportamento. E dentro da cultura eles entendiam isso. E ele responde, eu conheço o que significa, o que eu tenho que fazer. Porque esse era o resumo de toda a lei. E agora, Jesus vai levá-lo, Jesus vai responder para ele, verso seguinte, né, verso 28 e 29. Então Jesus diz, você respondeu corretamente, faça isso e você vai viver. Faça isso e você vai viver. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Ele não falou sobre amar a Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ele vai perguntar, mas quem é o meu próximo? E eu quero dizer para você que uma visão equivocada a respeito de quem é Deus vai afetar a minha visão de como eu devo amar meu próximo. Porque minha visão equivocada de quem é Deus vai fazer com que esse amor que eu tenho por Deus não seja o amor genuíno, aquele que Ele quer. E eu muitas vezes tenho mais medo, receio de Deus, do que aquele que fez tudo e faz tudo por mim. Está claro isso para você? Dá para entender isso? Ou seja, ele vai perguntar quem é o próximo, né? Mas ele não pergunta assim, o que significa amar verdadeiramente a Deus? E é lógico que Jesus vai responder sobre esse amor ao próximo, porque ele precisava ter um olhar correto sobre esse amor ao próximo. Mas isso está associado a esta visão que ele vai ter de Deus, a gente vai ver na sequência. Olha só. Quem é o meu próximo, então? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Dá para entender a descrição? Um homem que está descendo para Jerusalém a Jericó, existem detalhes, estrada perigosa, estrada de muitos salteadores, de ladrões ali, e uns desses roubaram, causaram ferimentos e deixaram ele semi-morto. Tá? Casualmente descia um sacerdote que servia no templo, sacerdote que estava ligado, líder religioso, estava ligado aos rituais, precisava ter esse processo de transformação no coração, né? O sacerdote descia por aquele caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita, que também estava associado às questões religiosas, servia no templo, descia por aquele lugar e, vendo, passou também de largo. Dá para entender o cenário? Tem alguém carente do lado, está numa situação deplorável, eu passo de largo, não quero me aproximar. E a gente tem aqui, as leis cerimoniais, a gente tem vários detalhes, e esse talvez seja o grande problema. Este processo de interpretação da lei fez com que as tradições fossem mal interpretadas e se tornaram regra. Querido, às vezes a gente ouve algumas pessoas dizerem algo que virou tradição e virou regra.
E nem toda tradição deve virar uma regra. Nem toda tradição é uma regra. Estou falando que a tradição não é importante? Não, não estou falando. A tradição ela é importante. É importante que a gente entenda a história. Agora, lembra, é uma tradição. Não pode se transformar numa regra. Sequência para a gente. Verso 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Vamos entender, para aqueles que talvez não leem. Então, falou do sacerdote, falou do levita, habituados a ritos religiosos, associados às questões religiosas. Agora, o samaritano, aqueles que vieram da mesma linhagem, da mesma origem, na separação do povo de Deus lá no Antigo Testamento, na divisão de Jeroboão e Roboão, após o reinado de Salomão. E aí fica a tribo do norte, reino do norte e reino do sul. O reino do norte é invadido pelo Império Assírio e eles perdem sua identidade, eles são envolvidos. A capital é Samaria e agora eles são rejeitados pelos seus irmãos. Ele diz, vocês não são nossa linhagem. Querido, diante de Deus não existe acepção de pessoas, eu já citei isso na semana passada, a gente vai explorar um pouquinho mais. O olhar do Senhor é igual, não existe diferença étnica, não existe diferença social. O Senhor olha para todos igualmente, a salvação é para todos. E o Senhor quer salvar a todos. Por isso, na transformação do mundo, na volta de Jesus e na nova terra, sabe, a cura das nações será essas diferenças étnicas que nunca mais existirão. Infelizmente, nós vivemos com frequência, sabe, divergências por questões étnicas. Isso é histórico em países, em regiões do mundo, quando em realidade o Senhor tem o mesmo olhar. E aqui a gente vê um contexto de preconceito étnico, em realidade vieram do mesmo lugar. Mas vamos lá. Lembra? Ele está querendo entender a lei. Querendo não, né? Ele está contestando o Senhor Jesus, né? Para colocar-lhe à prova. E aí ele pergunta, quem é o meu próximo então? E aí o samaritano olhou para aquele que estava lá sofrendo e foi lá. Compadeceu-se dele, foi misericordioso, viveu a lei, porque a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. E o amor de Deus não é preconceituoso. Isso que ele está ensinando aqui. Não é a preocupação de um ato externo só, mas uma mudança interior. Porque talvez eu e você tenhamos sido criados com visão preconceituosa em qualquer nível. Mas quando Jesus entra no nosso coração, nossa vida é transformada. E o Senhor dá agora uma visão amorosa e não preconceituosa. É isso que a lei implantada no coração faz. Entende? Estou falando para você que cresceu numa cultura de preconceitos, de discriminação. Quando Jesus entra na nossa vida, quando nós somos justificados, Ele nos perdoa porque nós somos assim. E aí Ele começa a mudar a nossa mentalidade. É um processo. Mas o Senhor tem que mudar o nosso interior se nós queremos... Lembra como é que começou o diálogo? O que eu faço para ir para a eternidade? O que eu faço? Como? Você conhece a lei. Você conhece a lei. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal,
levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Olha a ação de alguém que tem a lei no coração. Esse é o indivíduo que tem a lei de Deus no coração. E a base dessa lei é o amor. Ele não passa de largo. Quem tem a lei no coração não passa de largo. Quem tem a lei no coração vai se aproximar. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Queridos, como eu falei inicialmente, a gente pode fazer uma análise desse texto sobre o cuidado e o auxílio ao próximo. Nós podemos. Mas o princípio desse texto está lá nos versos iniciais, versos 25 e 6. Intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: que farei para herdar a vida eterna? Visão equivocada de quem é Jesus. Visão equivocada do que é o cristianismo. Esse é o princípio que está por trás dessa história. E ele precisava viver a lei. Essa é a resposta do Senhor Jesus. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Qual desses 3 parece ter sido o próximo? Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está levando o indivíduo a pensar nele mesmo. Nele mesmo. Pensar como ele agia diante das orientações que ele conhecia muito bem. Talvez eu estou falando para você hoje que seja como um intérprete da lei, alguém que conhece a palavra, alguém que conhece a Bíblia, alguém que vive o cristianismo, pelo menos diz viver o cristianismo, porque uma coisa é eu dizer que eu vivo, né, que eu sou um cristão, outra coisa é dizer como é que eu exerço esse cristianismo. Como nós vimos na semana passada a história do jovem rico, alguém que tinha prática. Então estamos falando de alguém aqui que tem a prática religiosa. Alguém que é conhecedor. Não estou falando de alguém que não é conhecedor, tá? Estamos falando de alguém que conhece. Como nós vivemos? Essa é a questão. Como nós vivemos aquilo que o Senhor apresenta? É somente um ato exterior? E o intérprete da lei respondeu o que usou de misericórdia. Lembra quando eu citei sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai, Mateus capítulo 5, verso 48, que o texto correlato em Lucas capítulo 6 é sede vós misericordiosos como misericordioso é vosso Pai? Essa é a maturidade cristã. A maturidade cristã vai além da minha visão de tradição e de costume. A maturidade cristã é o exercício da lei apesar das tradições. Se eu estou falando para você, com todo o carinho e todo o respeito, que talvez viva tradições religiosas, é hora de olhar para essas tradições e ver se elas não estão indo de encontro. Sabe o de encontro? Já usei esse exemplo aqui. Se estão confrontando a palavra, batendo contra a palavra. Se elas estão indo ao encontro, se elas estão abraçando. Uma tradição que vai ao encontro da palavra, que abraça a palavra, essa é uma bênção. Agora, uma tradição, um costume que choca, eu não posso tornar a tradição maior do que o que o Senhor disse. É isso que o Senhor quer desmistificar, né? Tirar da cabeça desse intérprete da lei, daquele que conhecia. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você hoje. É essa reflexão que o Senhor quer dizer para mim. Ele vai dizer, vai e procede tudo de igual modo. É para nosso bem eterno ser na prática o verdadeiro bom, o verdadeiro próximo,
onde quer que haja oportunidade. Por quê? Por quê? Porque é essa a manifestação de que Jesus está no nosso coração. Porque essa é a revelação de que eu fui salvo em Jesus e agora eu estou andando na lei. Dá para entender? Dá para entender que eu tenho que viver isso e a demonstração de vida se dá no dia a dia, se dá na prática constante. E a prática constante é com o conhecido e com o desconhecido. Com quem era aquele indivíduo que estava ali? E como eu olho para aquele indivíduo? E talvez eu tenha que perguntar para mim hoje, como eu olho para as pessoas que vivem ao meu redor? Como eu olho para aquele que pensa diferente de mim? Querido, eu já disse essa frase aqui, mas eu vou repetir, que é uma frase que eu tenho pensado nos últimos anos. Nós não vivemos numa competição religiosa. Nós vivemos para compartilhar verdades da palavra. Nós não vivemos no mundo para acusar e dizer você está errado. Nós vivemos para manifestar o amor de Deus. E a manifestação do amor de Deus se dá através da obediência dos mandamentos. Todos os mandamentos que se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. O comprometimento com Deus e o comprometimento com o próximo. Você quer entender mais sobre a palavra de Deus? Não esqueça, peça a sua revista Esperança, estude, medite, ore. Liga para a gente agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Quero fazer um apelo para o seu coração. Você deseja entender a palavra? Mesmo que você tenha seguido tradições há muito tempo e você está percebendo que as tradições não estão de acordo com a palavra, eu quero orar. Quero orar para que o Espírito do Senhor nos dê condições para isso. Para que a gente tenha um olhar, o olhar do Senhor, que se revela no olhar para o próximo, para cada um. Mas isso começa aqui, no meu coração. Por isso, obedecer, guardar a lei, não é um ato externo, mas é uma transformação do coração. Obrigado, Senhor, pela reflexão da Bíblia, da Tua Palavra. Que essa reflexão impressione o nosso coração e nos leve à transformação, à mudança. Eu peço, meu Deus, que o Senhor esteja com cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça, peça a sua revista Esperança. Eu creio, estude a palavra e tenha certeza que o Senhor tem muitas maravilhas para te impressionar através do texto bíblico. Liga para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. Se você for direcionado para o site, escreva, eu quero me comunicar, quero pedir por aqui. Tá bom? A gente se vê amanhã. Um abraço, que o Senhor te abençoe, você e sua família.